A paz do Senhor, Levi aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblicas jovens, lição de número 2, que está trazendo o título O Caminho do Ímpio e do Justo. Nós já estamos estudando nesse segundo trimestre a leitura de bíblicas jovens, o tema encorajamento, instrução e conselhos. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. E nós já estudamos a lição de número 1, que trouxe o título O Livro dos Salmos, ou Livro de Salmos. E nessa próxima semana, do próximo domingo, dia 9 de abril de 2023, estaremos estudando a lição de número 2, que vai estar trazendo o título O Caminho do Ímpio e do Justo. O texto principal nos diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Salmos de número 1, verso de número 3. O resumo da lição diz: o caminho do ímpio representa instabilidade e superficialidade. O do justo, raízes na palavra de Deus que gera estabilidade e profundidade espiritual. E o texto bíblico está registrado no Salmo de número 1, verso 1 a 6. Bem como todo esse capítulo do livro de Salmo, que são apenas no capítulo 1, ou número 1, né? Que contém apenas 6 versos. Que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Introdução. Nessa lição estudaremos os Salmos de número 1. Ele aborda 2 estilos de vidas que são encontrados na palavra de Deus: o do ímpio e o do justo. Nele, o salmista apresenta a verdadeira felicidade do justo, o caminho do ímpio e as bênçãos que percorrem a vida dos que fazem a vontade de Deus. No primeiro tópico, a bem-aventurança do justo. Primeiro subtópico, bem-aventurado. No segundo subtópico, o justo não anda, não se detém, nem se assenta. Terceiro subtópico, o prazer do justo em meditar na lei do Senhor. No segundo tópico, o perigo do caminho do ímpio. No primeiro subtópico, que conselho ouvir? No segundo subtópico, deter-se no caminho dos pecadores. No terceiro subtópico, assentar-se na roda dos escarnecedores. No terceiro tópico, traz o título A Verdadeira Felicidade do Justo. No primeiro subtópico, realizando-se com a palavra de Deus. No segundo subtópico, meditando na Bíblia para a vida. No terceiro subtópico, os valores perenes e atemporais de Deus. E agora nós vamos para o livro de apoio para deixar aqui o subsídio dessa lição de número 2, que traz o título O Caminho do Ímpio e do Justo.
Introdução. O Salmo de número 1 é uma introdução a todo o livro de Salmos. A sua posição no livro não é por acaso, pois é como se fosse uma porta de entrada aos preciosos ensinamentos e canções. Ele lembra muito o estilo de escrita do livro de Provérbios. Os assuntos abordados no livro estão sintetizados maravilhosamente nesse salmo, a saber, a conduta de vida do salmista baseada na lei de Deus e a felicidade interior ao praticá-la, que se revela em contraste ao caminho dos ímpios que não respeitam a lei de Deus. A tratativa desse salmo tem como finalidade apresentar o contraste entre o homem justo que rejeita os conselhos impiedosos das pessoas más, que não adota as suas práticas como estilo de vida e nem se detém a compartilhar da sua amizade. Para o salmista, o caminho do ímpio é perigoso, escorregadio, escarnecedor. Nesse caminho mau, há um conselho premeditado que engoda os simples e faltosos de juízos, levando-os para longe de Deus. O salmista também apresenta as bênçãos incomensuráveis que percorrem a vida dos justos em Deus. Tudo parte de um viver santo, de alguém que observa as escrituras sagradas e preserva os valores antemporais do reino de Deus, como, por exemplo, a virtude, a justiça, o amor e a fé. Os justos têm a esperança de receber a terra como herança. Em contrapartida, os ímpios, que desprezam a lei de Deus e trilham por caminhos tortuosos, não comungarão com os justos no mesmo lugar. Muito pelo contrário, receberão a devida reprimenda como resultado das suas obras. Ao fim desse estudo, teremos a oportunidade de refletir sobre nossa caminhada com Deus, o Senhor. Primeiro tópico, a bem-aventurança do justo. A palavra bem-aventurado, no hebraico, esder, significa literalmente feliz. Trata-se de uma expressão quase que exclusivamente poética e usualmente exclamativa. Nesse salmo, a alegria do justo tem origem no próprio Deus, que a concede como recompensa pela vida piedosa e observância da lei. Espera-se que a pessoa que guarda a lei seja espiritual, conduzida pelo Espírito e praticante do bem. A conduta do justo apresenta características que são opostas ao comportamento do ímpio. O justo não anda, não se detém e nem se assenta com o ímpio para participar do seu estilo de vida. O seu prazer está na lei do Senhor, nos seus ensinamentos, preceitos e valores que regem a vida daquele que ama a Deus. Em razão do seu compromisso inabalável com a lei de Deus, o justo é feliz. Primeiro subtópico, bem-aventurado. A bem-aventurança do salmista ressalta que uma forma de ser feliz e ela passa pelos valores perenes e atemporais da lei do Senhor. A expressão bem-aventurado nesse salmo tem o mesmo sentido da que aparece no Sermão do Monte, no livro de Mateus, capítulo de número 5, dos versos de 1 a 12. Felicidade. Com o uso dessa expressão, o salmista traz a ideia de que o ser humano só pode ser verdadeiramente feliz por causa do favor precioso de Deus. As bem-aventuranças apresentadas por Cristo no Sermão do Monte mostraram aos discípulos quais são as características encontradas na conduta dos que verdadeiramente tiveram um encontro com Jesus. Assim como no Salmo 1, as verdades ensinadas no Sermão do Monte caracterizam os princípios divinos da justiça, segundo os quais o cristão deve viver pela fé no Filho de Deus, conforme Gálatas capítulo 2, versículo 20.
A conversão genuína promove a regeneração espiritual no crente, de modo que ele tem o seu caráter moldado e aperfeiçoado à medida da estatura de Cristo, conforme Efésios 4:13. Nesse sentido, o comportamento do mestre assume o papel de referência após a conversão. Desde então, há uma intensa fome e sede da justiça divina, bem como a fartura da bondade de Deus, que supre todas as nossas necessidades. A nova vida sob a égide do Espírito Santo é uma vida feliz, visto que não está sujeita ao pecado. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. O crente é uma nova criatura renovada segundo a imagem de Deus e que compartilha do seu espírito e santidade. Segundo, o justo não anda, não se detém, nem se assenta. O primeiro versículo dos Salmos de número 1 enfatiza a atitude do justo em rejeitar as ações pecaminosas do ímpio. O justo nega-se a assumir os comportamentos que contrariam os princípios da palavra de Deus. Ao detalhar a conduta do justo, o salmista menciona 3 ações: andar, sentar-se e assentar-se. Os 3 substantivos: ímpios, pecadores, escarnecedores. O versículo ainda apresenta claramente uma ideia de progressão. Quem anda no conselho do ímpio detém-se no caminho dos pecadores e, por fim, assenta-se na roda dos escarnecedores. O andar no conselho do ímpio significa participar dos seus conselhos e aceitá-los como verdades, norteadas para a vida. Não andar conforme esses conselhos, em primeiro lugar, aponta que o justo rejeita veementemente tais conselhos porque são condenados pela palavra de Deus. Segundo, porque representam uma rebelião contra o próprio Deus. Em Provérbios capítulo de número 4, versículo 14, está escrito: não entres na vereda do ímpio, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. O sábio instrui-nos a mantermos distância do comportamento do mal, nem sequer nos aproximarmos dele. Assim, é o conselho do ímpio, uma direção que afasta a pessoa da comunhão com Deus e por esse motivo deve ser rejeitado. Semelhantemente, o salmista menciona o deter-se no caminho dos pecadores. O justo compreende que o deter-se significa compartilhar da amizade dos pecadores para ouvi-los, parar para ouvi-los e aprender as suas práticas erradas. A Bíblia é enfática quando diz: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. O crente entende perfeitamente que se constituir amigo do mundo é o mesmo que trair a confiança daquele que o salvou das trevas para a maravilhosa luz, conforme citado em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 1 Pedro 2, versículo 9. E por último, o justo menciona o assentar-se junto à roda dos escarnecedores. Primeiramente, vale ressaltar novamente a progressão de quem adota o estilo de vida do mundo e distancia-se de Deus. O assentar-se aponta para o ato contínuo de compartilhar das imundícias do pecado. Alguém que verdadeiramente conhece a palavra de Deus e experimenta o dom do Espírito não pode aceitar a prática do inverso, isto é, assumir um comportamento vexatório que zomba de Deus e despreza a sua maravilhosa graça. O apóstolo Paulo, exortando aos Gálatas, diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. O justo, em outras palavras,
Não acompanha os ímpios em lugares onde estes se reúnem para planejar, promover e praticar atos pecaminosos que demonstram a rebelião total da natureza humana pecaminosa contra a soberania de Deus, o Senhor. A lição é viva. Quem ouve o conselho do ímpio passa a estreitar os laços afetivos com os pecadores e, consequentemente, junto com os escarnecedores, passa a escarnecer do justo e da justiça. O Salmo afirma que esse estilo de vida promove dispersão, superficialidade, juízo divino e condenação eterna. Salmos de 1, verso 4 a 6. A verdadeira felicidade não pode ser encontrada nessa forma de viver. Terceiro, o prazer do justo em meditar na lei do Senhor. No verso de número 2, o salmista faz referência à prática da devoção, um hábito espiritual que deve ser exercitado pelos que almejam alcançar uma vida espiritual de intimidade com Deus. Ele diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versos de número 2 do Salmo 1. A verdadeira felicidade para quem desenvolve um estilo de vida que leva em conta os conselhos da lei do Senhor e medita cotidianamente na instrução divina. O prazer do salmista na lei do Senhor enaltece a qualidade da lei mosaica como manual de fé e conduta. Diferentemente dos fariseus hipócritas, endurecidos de coração, a lei de Deus não é um peso ou mesmo um arranjo de mandamentos difíceis de serem cumpridos. Pelo contrário, o salmista encontra nesses mandamentos a orientação de que tanto precisa para um viver sábio, feliz e próspero. Nesse sentido, a alegria do salmista é tão intensa que a meditação na lei do Senhor é praticada de dia e de noite. A respeito da palavra meditar, de acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, o termo hebraico oeias significa conversar ou falar. E conversar consigo mesmo, queixar-se, conversar, meditar. Ele é traduzido como meditar em Salmos 143, verso 5. Outra palavra do hebraico, aga, é traduzida como meditava em Salmos de número 39, verso de número 3. A meditação do salmista é praticada não ao som alto para ser notado pelos homens ou porque desejava convencer os que estão ao seu redor de que ele é uma pessoa piedosa, santa e justa. Antes, a sua meditação é discreta porque tem como finalidade alcançar o entendimento da vontade de Deus para a sua vida. Ele ocupa a sua mente com as coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. A meditação não acontece somente de dia, quando há o compromisso com a labuta e quando as relações interpessoais a todo momento exigem do salmista colocar em prática os justos mandamentos. A meditação ocorre também à noite, no apagar das luzes, quando já é hora de descansar, sendo este o momento de expressar a Deus a gratidão por todas as suas bênçãos desfrutadas ao longo do dia. É nesse momento que a reflexão sobre as decisões faz-se presente e o salmista inclina-se a buscar na lei do Senhor as orientações para fazer as melhores escolhas. Por fim, em decorrência de uma vida abundante do conhecimento da lei do Senhor, o salmista experimenta da vida abundante e prosperidade ilustradas pela figura da agricultura, árvore e água, no verso de número 3. O Salmo afirma que o conselho divino promove um estilo de vida que traz segurança e firmeza, árvore plantada, crescimento e vida, corrente de água, maturidade e frutificação, fruto no tempo devido. Aqui há verdadeira felicidade na vida de quem pratica a justiça e o Todo-Poderoso conhece esse caminho. Segundo tópico,
O perigo do caminho do ímpio. A trajetória dos ímpios, em contraste com a vida do justo, é ilustrada nesse salmo pela palha inútil dos campos que é levada pelo vento. Isso significa que os ímpios, ao contrário do que acontece com o justo, não produz frutos em abundância, visto que são estéreis. E por serem infrutíferos, há uma promessa de juízo divino sobre os ímpios. O Evangelho de Mateus registra as palavras de João Batista quando se refere ao Cristo. Em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Mateus capítulo 3, versículo 12. Para os que desfrutam na presença do Espírito Santo nas suas vidas, há bênção sem medida. Já para os que comulgam com o pecado, vivendo dissolutamente, há uma expectativa de juízo e fogo eterno que nunca se apagará. Por essa razão, o justo precisa atentar cuidadosamente para que o seu estilo de vida não se assemelhe ao comportamento do ímpio. Caso contrário, experimentará o mesmo destino. Primeiro, que conselho ouvir? As ações pecaminosas do ímpio, detalhadas no tópico anterior, induzem o justo a refletir sobre as ocasiões em que se depara com a influência mundana que o tenta a pecar contra o Senhor e a comportar-se de forma descompromissada com os ensinamentos da sua santa palavra. Nesse sentido, a oração de Cristo é eficaz quando intercede pelos seus discípulos. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. João capítulo 17, versículo 15 e 16. O justo sabe que não é do mundo, mas vive nesse mundo e precisa relacionar-se com as outras pessoas que não compartilham da mesma fé. Precisa, porém, manter o firme compromisso com a lei de Deus. Viver nesse mundo sem deixar-se influenciar pelos valores controversos que norteiam a sociedade secularizada é um desafio que todo crente enfrenta. Nesse contexto, a juventude é um ciclo marcado pelos desafios de entrar na vida adulta. Certamente, nessa fase, há conflitos interiores que levam o jovem a indagar a si mesmo os motivos pelos quais precisa enfrentar tantos problemas. Em primeiro lugar, vale destacar que as Escrituras Sagradas apontam que a juventude é o momento ideal para o ser humano suportar as aflições, conforme Lamentações 3, versículo 27. Por mais extenuante que seja enfrentar esses momentos, a Bíblia aponta que estes resultam em benefícios e purificação para a vida espiritual. Na juventude, é natural que sentimentos e emoções tornem-se vulneráveis aos conselhos de amigos e colegas que podem levar o jovem cristão a viver uma oposição à vontade direta de Deus para a sua vida. Nesse caso, estamos diante de um conselho dos ímpios. Em Salmos de número 1, versículo 1, ou verso 1. O viver segundo os conselhos de amigos ou contender-se ou atender à orientação direta do Espírito Santo passa a ser uma questão de escolha. O que o Salmo mostra que escolher o conselho dos ímpios trará muita confusão, superficialidade e dispersão espiritual. Salmos de número 1, verso 4. Em contrapartida, permanecer no conselho do Senhor resultará em paz, prosperidade e intimidade com Deus, o Senhor. Segundo, deter-se no caminho dos pecadores. Deter-se no caminho dos pecadores não é apenas ouvir os seus conselhos, mas também assumir uma posição permanente deles. A opinião deles passa a ser a sua. O que pensam passa a ser o seu pensamento. O que defendem passa a ser a sua defesa. Então, as escolhas erradas e os comportamentos pecaminosos passam a ser justificados de maneira racional.
É muito comum ouvir dos que não querem admitir a pretensão maliciosa escondida nos seus corações o famoso não tem nada a ver. O mesmo isto, ou mesmo isto é exagero. Você está sendo muito exigente consigo mesmo. Para estes, os meios não justificam o fim. Não importa o que você faça agora, o mais importante será a sua decisão final. A palavra de Deus é, entretanto, enfática quando afirma: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Nesse sentido, a juventude cristã deve atentar para as consequências das suas escolhas. Haja vista que a fase em que estão vivendo é marcada por decisões que expressam os fundamentos de projetos futuros. Na intenção de evitar escolhas erradas que podem trazer efeitos catastróficos, devemos levar em consideração o conselho do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo: foge também dos desejos da mocidade, conforme ele cita em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, a parte A. Obviamente, os desejos da mocidade são os relacionados ao amadurecimento físico, psicológico e emocional que estão em formação ao longo da juventude. Nesse interim, é muito importante que o jovem não se deixe dominar pelas pressões naturais desse processo. Quanto aos típicos da juventude, tendências e contendas, temperamentos impacientes, instinto sexual, o apóstolo Paulo sabia bem do perigo e dos obstáculos que eles podem trazer à vida espiritual. Por isso, o conselho apostólico é imperativo: fuja. Haverá um dia que o juízo de Deus não tardará a cair sobre o ímpio, conforme Salmos 1, verso 5. Terceiro, assentar-se na roda dos escarnecedores. Nesse último subtópico, trataremos não apenas de um comportamento pontual do crente, e sim de uma postura contumaz, perigosa e que pode comprometer de forma significativa a vida espiritual. Quando o justo decide assentar-se sistematicamente na roda dos escarnecedores, é porque assumiu que não quer mais compartilhar da justiça e santidade desfrutadas na presença de Deus. Aqui está instalado o estágio de completa separação de Deus. A postura que o verbo assentar-se denota é o desprezo às coisas divinas, bem como a disposição em ridicularizar e criticar de maneira mórbida quem busca fazer a vontade do Pai e viver de maneira coerente com seus caminhos. Há muita controvérsia no que diz respeito ao desvio do crente em relação aos valores e princípios divinos, detalhado na palavra de Deus. Pode um crente lavado, remido e santificado desviar-se da presença de Deus? Para os reformados, a graça irresistível não deixa espaço para o desvio da fé. Entre os arminianos, a resposta é sim. Para Stanley Orton, necessário é dizer que fosse impossível resistir à graça de Deus. Os incrédulos pereceriam, mas não por não quererem corresponder, mas por não poderem. A graça de Deus não seria eficaz para eles. Nesse caso, Deus pareceria mais um soberano caprichoso que brinca com os seus súditos que um Deus de amor e graça. Sua promessa: todo aquele que quer, seria uma brincadeira e inigualável crueldade, pois ele é quem estaria brincando. Mas o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não brinca conosco. Logo, os que desprezam a regeneração que um dia receberam por obra do Espírito Santo, renunciam à maravilhosa graça que os alcançou. Nesse estágio, é valioso dizer que o jovem assentou-se na roda dos escarnecedores. O apóstolo Pedro, numa das suas cartas,
faz uma declaração bem realista a respeito disso. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e convencidos, tornou-se-lhe o último estado pior que o primeiro. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20. O Salmo encerra dizendo que o caminho do ímpio perecerá, conforme Salmos 1, verso 6. Terceiro, a verdadeira felicidade do justo. O Salmo encerra enaltecendo que a verdadeira felicidade do justo encontra-se justamente na palavra de Deus. O estilo de vida pautado nas escrituras sagradas traz a realização que o ser humano tanto procura nas riquezas deste mundo ou nas futilidades da vida. Para o salmista, a satisfação verdadeira encontra-se definitivamente em experimentar as benesses de uma vida praticante da vontade de Deus, o Senhor. O prazer na lei do Senhor vai além do conhecimento teórico acerca das Sagradas Escrituras. De longe, encontra-se no aprofundamento teológico dos mais complexos axiomas do texto bíblico. A satisfação do salmista está em Deus, que dá a relação da palavra santa a cada dia. Não se trata de conhecer o Senhor no enfado do estudo, e sim de manter um relacionamento vivo e contínuo com o Deus da palavra. E por fim, trata-se também de desfrutar dos valores perenes e atemporais da palavra de Deus, que serve como bússola que norteia a vida e aconselha os passos corretos para um caminhar seguro. Primeiro, realizando-se com a palavra de Deus. A realização pessoal é inerente à natureza humana. Na juventude, inclusive, é comum escolher qual faculdade cursar, que profissão seguir, com quem se casar e outras escolhas que determinarão a qualidade de um futuro. A verdade é que todo ser humano tem a sua pretensão de alcançar, em algum momento da vida, a tão sonhada realização. Um dos ensinamentos mais impactantes do Salmo 1 é que a palavra de Deus traz estabilidade e segurança. Esses aspectos coadunam com a realização, haja vista que a concretização de um sonho só pode ser considerada realização quando há verdadeiramente paz, estabilidade e segurança. Nesse mesmo sentido, a maturidade e anônimo brotam do ensino da palavra de Deus. Por meio dela, o jovem cristão está preparado para fugir dos desejos da juventude e, consequentemente, ter a disposição de seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor. Conforme 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, a parte B. O comentário bíblico pentecostal Novo Testamento discorre. Paulo exorta Timóteo a fugir dos desejos da mocidade e a seguir as qualidades cristãs. Esses desejos maus, Fee argumenta, não são paixões sensuais, mas determinadas coisas que atraem pessoas jovens, questões loucas assim e sem instrução, que produzem contendas, o que acrescenta à lista a impaciência, o amor pela disputa e autoafirmação, como também a autoindulgência. Em vez de participar dos passatempos e diversões dos falsos mestres, Timóteo deve ser um seguidor da justiça. Nas 3 primeiras virtudes da lista, justiça, fé e caridade, Paulo usou um imperativo semelhante a 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 11. Timóteo deve procurar a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. A comunhão fraternal deveria florescer em meio aos cristãos.
Precisamos, porém, ressaltar que só podemos ter prazer na lei do Senhor quando saímos dos desejos da mocidade para a prática da virtude divina, por causa da sua preciosa graça, jamais por causa de nossos esforços. Tudo isso traz verdadeira realização da vida. Segundo, meditando na Bíblia para a vida. O exercício de refletir e meditar na palavra de Deus é um devocional contínuo e necessário. Quando estudamos, memorizamos e aplicamos a Bíblia em nossa rotina, encontramos caminhos seguros e não movediços, cura para a alma e não doenças emocionais, restauração e não prostração espiritual. A água da palavra de Deus faz florescer as bênçãos do Senhor em toda a nossa vida. O bem-estar em todas as áreas da vida passa pela qualidade de vida espiritual que uma pessoa experimenta. O crente que despreza o exercício de práticas espirituais que fortalece a fé está fadado ao declínio espiritual e ao retorno às práticas pecaminosas condenadas pela palavra de Deus. A preservação da vida cristã requer o compromisso com a oração e a meditação na palavra de Deus, sem as quais não é possível alcançar a santificação. A santificação, por consequente, é pré-requisito para preservar a comunhão com Deus, o Senhor. Há uma promessa clara nesse salmo. Se abandonarmos os conselhos e valores dos ímpios e passarmos a ter prazer na lei de Deus, meditando nela com toda a devoção, o Senhor prosperará nosso futuro. Uma juventude regida sob os valores da palavra de Deus é uma juventude segura, amadurecida e abençoada, pois sabe que a vontade divina é boa, perfeita e agradável, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2. Terceiro, os valores perenes e atemporais de Deus. A Bíblia ensina-nos valores que permearão toda a vida. Dentre esses valores, podemos citar a justiça, o amor e a fé. A justiça é um valor divino que faz toda a diferença na vida agora como daqui a décadas. O interessante é que, no Salmo 1, a verdadeira felicidade está reservada ao justo, em contraste com o ímpio que perecerá. O crente é chamado a buscar o reino de Deus e a sua justiça, isto é, a retidão, conforme Mateus 6,33. Viver de maneira justa nessa vida implica praticar o que é correto diante de Deus. O Senhor Jesus afirmou aos judeus que o seguiam: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Guardar e praticar os ensinamentos de Cristo é o que torna o crente justo, e não apenas dizer que pertence ao povo de Deus. A vida justa implica também a prática do amor, que é outro valor perene e atemporal. Não existe justiça sem amor, pois no fim de tudo, o que sobrará é o amor, conforme 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. O Senhor Jesus disse também que o amor é a marca do verdadeiro discípulo. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Conforme João capítulo 13, versículo 35. Só ama o próximo e perdoa as suas fabilidades aqueles que verdadeiramente experimentou o amor de Deus. Esse mesmo amor é a maior motivação para o crente amar o que são indignos. Amamos porque também éramos pecadores indignos e mesmo assim Cristo nos amou primeiro. Romanos capítulo 5, versículo 8. Por fim, para exercer justiça e amar neste mundo é preciso ter fé, pois sem fé não podemos agradar a Deus, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 6. Portanto, dentre tantas virtudes, a palavra de Deus convida-nos a exercitar a virtude da justiça, do amor e da fé. Trata-se de um convite para vivermos sob os conselhos de Deus e de sua poderosa palavra. Conclusão:
O Salmo de número 1 ensina-nos que há apenas dois caminhos, o do ímpio e do justo. A vida do justo sob a egíde do Espírito Santo resulta em paz, prosperidade e saúde. Em contraste, o caminho do ímpio resulta em valores que trazem confusão, dispersão e superficialidade. O caminho do justo traz segurança, maturidade e bênçãos de Deus. A verdadeira felicidade do jovem cristão deve ser encontrada nos valores que brotam da palavra de Deus, mediante a preciosa graça divina. Podemos desfrutar dos seus valores eternos e, por consequente, experimentar a verdadeira felicidade. Em contrapartida, a vida dissoluta e distante dos valores perenes e atemporais da palavra de Deus é infrutífera. O ímpio pensa que a prática contínua da equidade irá livrá-lo do castigo divino. O engano do seu coração faz com que ele pense que sempre alcançará a vantagem, independentemente das circunstâncias. O Senhor, contudo, promete que haverá justiça sobre as suas ações. Deus não permitirá que o ímpio ocupe a mesma terra que o justo e nem desfrute das mesmas bênçãos. O caminho do ímpio definitivamente perecerá, conforme os versículos de número 6 do Salmos de número 1. A juventude deve, portanto, acompanhar o que sucede na vida dos que se afastam da presença de Deus e semeiam uma vida de pecados. O futuro dos que desprezam as verdades divinas serve como ensinamentos para que a juventude cristã permaneça firme, sim, nos preceitos da palavra de Deus e assim rejeite qualquer hábito que prejudique a saúde da vida cristã. E a conclusão dessa lição nos diz assim: os Salmos de número 1 nos ensina que há apenas dois caminhos, o do ímpio e o do justo. O caminho do ímpio resulta em valores que trazem confusão, dispersão e superficialidade. O caminho do justo traz segurança, maturidade e bênçãos de Deus. A verdadeira felicidade do jovem cristão deve ser encontrada nos valores que brotam da palavra de Deus, mediante a preciosa graça do Senhor. Podemos desfrutar de seus valores eternos e, portanto, experimentar a verdadeira felicidade. Então, meus queridos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição bíblica Jovens, que trouxe o título O Caminho do Ímpio. E, querendo o Senhor Jesus, na próxima semana regressaremos aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 3, que vai trazer o título O Messias Já Veio. Então que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.